Amigas, amigos, olá! O capital em escala internacional mundial é articulado e, portanto, os processos que se desenrolam nas áreas centrais do capitalismo geram desdobramentos nas áreas periféricas. É o caso da relação centro-periferia em geral, países desenvolvidos como o Brasil, mas especialmente nas regiões de fronteiras econômicas do capital. No Brasil, as regiões de fronteiras agrícolas. É o caso do norte do Mato Grosso, é o caso do sul dos estados do Amazonas, do Pará, é o caso do estado do Tocantins. Então vamos ver a partir de agora algumas contradições que esse capitalismo globalizado gera nestas áreas de fronteiras agrícolas do país. Vamos dar uma olhada a partir de agora em fronteiras do capitalismo na Amazônia, com destaque para as cidades do Tocantins, de Araguaína e de Tocantinópolis. Então vamos dar sequência no nosso estudo. Olha só. Introdução. Relações centro-periferia, sintropia e entropia. Vamos dar uma olhada a partir da teoria dos sistemas, como então se relacionam os países centrais com os países periféricos. Coloquei aqui para vocês retirado do Departamento de Física da Universidade de Coimbra. Retirei do Departamento de Física porque é uma instituição bastante conceituada e, ao mesmo tempo, eu sou da Geografia, não tenho maior intimidade com a noção de sistemas. Então, estou me apoiando aqui nesse informativo da Universidade de Coimbra que nos diz: sistema, um conjunto de elementos, componentes relacionados e interagindo entre si, num todo organizado de modo a desempenharem alguma função. Então, isto é um sistema. Isto não é um sistema. Nós temos elementos dispersos. Aqui alguns elementos estão relacionados, mas eles ainda não formam um todo com alguma funcionalidade, como aparece agora. Agora nós temos um sistema, limites inerentes ao sistema. Esses limites podem ser de uma célula, esses limites podem ser da relação econômica centro-periferia, tudo bem? Nós temos a entrada do sistema e nós temos o processamento e saídas do sistema, tá legal? Então já entendemos a ideia geral de sistemas. Vamos a mais. Entropia exprime a tendência para a evolução de um estado de desordem ou desorganização. Trata-se da segunda lei da termodinâmica. Os sistemas tendem a um grau menor de organização e de energia. O sistema André, com o passar do tempo, esse sistema vai ficando com um grau de energia, um grau de organização cada vez menor, até a gente dizer que o sistema André morreu. Nós temos um sistema que é o automóvel, então ele funciona normalmente, mas eventualmente ele deixa de funcionar, diríamos, quebrou. O sistema automóvel entrou num grau de entropia, tamanho que ele não funciona mais. Como nós fazemos para evitar que o sistema André entre em colapso, seja abatido tão rapidamente pela entropia? O sistema automóvel, o sistema econômico mundial. Vejam, negentropia ou entropia negativa exprime a tendência para evolução para um estado de ordem ou organização. Possibilita, então, o sistema tender à homeostase, tender a equilíbrio. Então, através da alimentação, por exemplo, eu atraso a degradação do sistema André. Através da manutenção do automóvel, troca de óleo, troca de peças, eu atraso a desorganização do sistema automóvel. Notem, neste processo, nós sempre precisamos ter um outro sistema que teve a sua entropia exacerbada para que o outro sistema possa atrasar a sua própria entropia. Então vejam, o sistema boi. Tá? Então, aumentamos a entropia do sistema boi, tá? Matamos o boi, ele virou alimento para que eu possa atrasar a minha entropia. Há um gasto de matéria e energia para que o sistema automóvel possa se manter funcionando adequadamente. E o sistema econômico de um país desenvolvido? É um sistema de alta complexidade e ele, portanto, precisa de matéria e energia de outros sistemas. Ele precisa aumentar a entropia em outros sistemas para ele atrasar o seu próprio avanço entrópico. A gente poderia esquematicamente colocar esse esquema. Vejam, países centrais, onde nós encontramos oligopólios, leis trabalhistas mais ou menos rigorosas que dão relativa segurança para o trabalho,
Encontramos, consequentemente, bons indicadores socioeconômicos e reduzida desigualdade, índices de Gini relativamente baixos, o que mostra a redução da desigualdade de renda. Esses países centrais veiculam ideologias, formas de organização da sociedade em termos políticos e em termos econômicos, mas esses países centrais têm poder militar e realizam investimentos nas áreas centrais, um nome bonitinho para exploração econômica, que aumenta a entropia no mundo pobre, no mundo do sul, no mundo subdesenvolvido. Lembre-se, divisão norte-sul não é hemisférica, não é pautada pela linha do Equador, tá legal? É um apelido de países ricos e de países pobres. Então aqui nós temos a periferia com empresas primárias exportadoras, com fraqueza do trabalho frente ao capital, com superexploração do trabalho, né, pelo capital, com indicadores socioeconômicos consequentemente precários e elevada desigualdade de renda. Como funcionam essas economias, se não para exportação de matéria-prima, energia, trabalho sem qualificação ou trabalho altamente qualificado, que nós chamamos vulgarmente de cérebros, e, portanto, aumenta a entropia no país pobre, nos países do sul, para reduzir a entropia nos países centrais, tudo bem? Então aplicamos a ideia de sistemas e avanço da entropia na relação centro-periferia, países desenvolvidos centrais, países subdesenvolvidos periféricos. Podemos jogar esse esquema agora, este esquema, para o Brasil. Vamos pegar aqui os países centrais. E através de quem esses países centrais, através do que esses países centrais aumentam a entropia aqui no país pobre Brasil. Coloquei para vocês o mapa do Milton Santos, dividindo o país em 4 regiões. A Amazônia, lembrem-se, para Milton Santos não é região norte, é a Amazônia, sem Tocantins, que estaria na região centro-oeste. O Nordeste do IBGE coincide com o Nordeste do Milton Santos. Sudeste e Sul do IBGE é região concentrada para Milton Santos. Esta região, Milton Santos chamaria de um espaço de globalização. Trata-se de uma região que tem densidade mais acentuada de objetos do meio técnico, científico, informacional e comunicação efetiva, trânsito com as regiões centrais do sistema internacional. É através desta área que se viabiliza a transferência de entropia para estas regiões mais pobres e de fronteiras econômicas do capital, aumento dos problemas socioeconômicos e ambientais nessas regiões, que nós chamaríamos, por exemplo, de regiões de expansão de fronteiras agrícolas aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada se realmente tem esses problemas socioeconômicos, vamos dar uma olhada se tem realmente esses problemas ambientais? Olha só. Coloquei aqui para vocês o chamado Arco do Desmatamento. Trata-se da região no Brasil na qual nós temos o maior avanço do desmatamento, as maiores quantidades de queimadas ao longo do ano, né? E trata-se da região amazônica? Sim, né? A região do Tocantins para o Milton Santos no centro-oeste, para o IBGE na região norte? Sim, sim. Né? E é a área de expansão das necessidades da região concentrada em direção a esta região, a essas regiões mais setentrionais do país. São as necessidades exclusivamente da região concentrada? Não. A região concentrada está veiculando as necessidades das regiões centrais do sistema internacional. Arco do desmatamento, mas não apenas. Dá uma olhadinha neste outro mapa. Ele mostra, né, nessa cor roxinha, né, o que ele... Desculpa a minha cegueira. Violência, né, com assentados, né? Então, violência no campo, tá certo? E nós temos em vermelhinho ocupações de terras. Bastante interessante esse mapa, porque a gente poderia relacionar esta violência mais exacerbada nesta região que, vejam, é coincidente em grande parte com o arco de desmatamento. Será que esta violência é condicionada pelas ocupações de terras? Então vem, por exemplo, o MST, faz uma ocupação de terras, tensionando com os latifundiários, tensionando com as forças de segurança da região. Não, o mapa está bastante interessante porque ele mostra mais ocupações aqui no centro-sul do país. Nessas áreas não tem tantas ocupações de terras, mas tem violência exacerbada contra populações indígenas, pequenos produtores,
trabalhadores rurais, a tensão de um grande capital que se manifesta a partir da região concentrada, a partir das necessidades dos países centrais, nestas áreas de fronteiras econômicas. Não apenas essas duas informações, mas uma última. Conflitos em terras indígenas. Vejam, em todo o território nacional tem conflitos com terras indígenas, mas na região amazônica em geral e também no arco de desmatamento, na área de expansão de fronteiras agrícolas, isso aparece com uma incidência bastante maior. Então, de fato, há os países centrais que atrasam a sua entropia, aumentando a entropia nos países periféricos. No caso do Brasil, a região concentrada é a área de contato do Brasil com as áreas centrais, transferindo esta entropia para a região de expansão de fronteiras agrícolas. Tudo bem? Vamos então aplicar isso agora vendo os desdobramentos deste processo no norte do velho estado de Goiás. Lembrem-se, até a Constituição de 1988, Goiás tinha uma extensão bem mais significativa na Constituição de 88. Goiás foi desmembrado e a sua parte setentrional tornou-se o nosso atual estado de Tocantins. Ocupação, problemas e conflitos nessas regiões, especialmente no Tocantins. Capitalismo e fronteira. Fronteira é algo essencial para o capitalismo. E por quê? Eu falei há pouco de fronteiras agrícolas, essa área de expansão do capital nos estados do Mato Grosso, do Tocantins, do Amazonas, do Pará e assim por diante. E por que a fronteira é importante para o capitalismo? Porque a fronteira gera estoque de matéria-prima e energia, estoque de pessoas em mercado e em trabalho. E ainda região para investimento e ampliação da circulação de reprodução do capital. Vamos dar uma olhada nisto? Por exemplo, o processo de exploração imperialista europeu sobre a África e a Ásia. Então, trata-se de um estoque de matéria-prima e energia dessas regiões que desde o século XIX abastece a atividade econômica e industrial das áreas centrais, por exemplo, dos países industrializados europeus. Estoque de pessoas. O México faz parte do NAFTA-TEMEC, a zona de livre comércio da América do Norte. Os produtos mexicanos podem circular nos Estados Unidos, os produtos americanos podem ser comercializados no México. As pessoas mexicanas podem circular livremente em direção aos Estados Unidos? Livremente não. Mas nós sabemos que elas circulam e são migrantes ilegais, e quanto maior a ilegalidade e a pressão dos setores mais conservadores da sociedade, maior a vulnerabilidade dessas pessoas, inclusive no mercado de trabalho, maior a possibilidade de superexploração dessas pessoas, além de ser uma área que se destina também a mercado consumidor, tudo bem? Mas região para investimento com ampliação do circuito de reprodução do capital. E daí eu coloquei para vocês uma peculiar fronteira do capital, que é a fronteira urbana da atualidade. As áreas centrais das grandes cidades, pode ser de países europeus, dos Estados Unidos, pode ser aqui no Brasil, que entram em processo de decadência e são inadequadas aos investimentos do capital, do grande capital, por causa da decadência desse velho centro urbano. Mas se tornou então uma fronteira, o capital não tem como avançar para esta região. Através do processo de gentrificação, nós entendemos como o poder público atua. Vou retomar isso daqui a pouco. O poder público atua nessas regiões com vistas a que haja obras de infraestrutura, obras de paisagismo, segurança através de policiamento e que deem margem, de novo, aos investimentos de capital nessas regiões. Então notem como o capitalismo demanda sempre uma fronteira. Fronteira como estoque de matéria-prima, energia, pessoas, fronteiras como novas áreas para investimentos. Há uma tipologia dessas fronteiras. Vejam, um primeiro tipo de fronteira, e agora vamos pensar especificamente, por exemplo, na expansão de fronteiras agrícolas que eu falei para vocês há pouco. Vamos pensar naquele arco de desmatamento, vamos pensar no estado do Tocantins. Já foi uma fronteira transitória. É a primeira modalidade, é a primeira caracterização
de fronteira, onde nós ainda temos uma dualidade entre a agricultura de subsistência tradicional anterior à constituição de fronteira do capital, mas já com o início da agricultura comercial. E como o processo começa a se instaurar na região, aumenta a valorização da terra, sendo as áreas de maior avanço do desmatamento retirada da cobertura vegetal nativa para estas novas atividades capitalistas. Temos a fronteira consolidada, agora já a agricultura comercial, com predomínio de relações pautadas pelas necessidades do capital, maiores investimentos, uso de maquinário, relação com o trabalho proletário e crescimento, consequentemente, da imigração, o que leva à descaracterização das comunidades tradicionais, pelas novas relações de produção e pela abundância de populações estrangeiras àquela região. E, finalmente, nós chegamos à fronteira urbanizada, núcleos urbanos dependentes da agricultura. Então, é a fase final de fronteira? Sim, mas ainda está fortemente ligada à agricultura comercial. Os núcleos urbanos em crescimento dependem desta agricultura comercial. Maior fluxo migratório para as novas cidades, com êxodo rural, com recebimento de novos imigrantes. Então, nós temos 3 etapas de evolução das fronteiras. Agora, estas etapas são todas elas motivadas pelo capital. Nós vimos no slide anterior, a gentrificação nas cidades é promovida pelo poder público e também a expansão do capital nessas fronteiras é promovida pelo poder público. Eu disse para vocês, por exemplo, lá na região amazônica, né? Por exemplo, lá no Tocantins, era a partir de 1953, governo Vargas, o SPVEA, Superintendência para a Valorização Econômica da Amazônia. Era uma superintendência ligada ao governo federal, ao poder executivo em nível federal, que viabilizava obras de infraestrutura, né, condições de isenção fiscal para atração de empreendimentos na região amazônica e também no norte do antigo estado de Goiás, que viria a ser Tocantins. A SPVEA foi extinta e substituída em 1966, já na ditadura civil-militar, pela SUDAM, a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. E é no âmbito da SUDAM que, em 1982, é criado, por exemplo, o Programa Grande Carajás, de exploração mineral na região amazônica, no sudeste do estado do Pará, no norte do velho estado de Goiás e próximo, portanto, do atual estado de Tocantins, mas não apenas para extração mineral. Havia uma série de projetos orbitando o Programa Grande Carajás que deslocariam contingentes demográficos do Nordeste e até do Centro-Sul do Brasil em direção a essas regiões. Isso tudo gera uma série de desdobramentos. Vejamos. Belém-Brasília e redefinição do espaço, especialmente para a cidade de Araguaína, lá no Tocantins. Anos 1950, desenvolvimentismo, deslocamento do eixo dinâmico do rio Tocantins para a rodovia Belém-Brasília com a formação de novas cidades. Vejam, coloquei aqui para vocês um mapinha dessa região e aqui está o trajeto do rio Tocantins. Vejam, seguindo meio que paralelo, com uma relativa proximidade, nós temos a rodovia Belém-Brasília, relativa proximidade. Como o rio Tocantins era principal eixo de transporte da região, os aglomerados urbanos surgiram em torno do rio Tocantins, mas as obras da rodovia Belém-Brasília acabaram deslocando isto para novos centros urbanos. Aqui nós temos uma relação de novos centros urbanos, fazendo com que os velhos centros, à exceção de Palmas capital, os velhos centros entrassem em decadência, tá certo? Isso foi ilustrado, né? Se vocês, quem sabe, assistiram aquela animação da Disney chamada Carros, né? Tem uma brincadeirinha que tem um paralelo com isto, né? Então, a pequena cidade, a cidade meio que abandonada, era cortada por uma rodovia e tinha todo um dinamismo econômico ligado à rodovia. Aquela rodovia foi meio que abandonada pela construção de uma nova rodovia de muito maior porte e a cidade entrou em decadência. Da mesma forma, a gente faz a leitura dessa mudança aqui de eixo de transporte do hidroviário com o Tocantins para a rodovia Belém-Brasília, criando-se então novas cidades. Que cidades? Eu destacaria para vocês aqui no Tocantins, vejam, Araguaína,
Colinas do Tocantins, novas localidades então criadas aqui no estado do Tocantins. Isso cria um processo então de desarticulação e rearticulação. Fluxos migratórios para as novas cidades, trabalhadores para a construção das rodovias e criando-se então prestação de serviços, setor terciário, especialmente nessas novas cidades. Há acúmulo de trabalhadores para a empreitada de construção da rodovia. Esses trabalhadores precisam ser abastecidos em víveres, em produtos alimentícios, em produtos de vestuário. Esses trabalhadores precisam de serviços como barbearia, né? Então todas essas atividades do setor terciário acabam sendo desenvolvidas nestas novas cidades ligadas à construção da rodovia Belém-Brasília. O governo federal está implementando a rodovia. Mas será que o governo federal está viabilizando? Será que os outros níveis de governo, estadual, municipal, estão viabilizando o planejamento urbano devido dessas novas cidades? Não. Gerando, então, pela ausência ou inoperância do planejamento urbano, crescentes problemas urbanos na região. Aqui nós temos a cidade de Araguaína, que vejam, segundo a estimativa para 2020, tinha um pouco mais de 183 mil habitantes. Mas vejam o crescimento, a ideia de tendência de desarticulações regionais, rearticulações regionais. Vejam uma foto de Araguaína para os anos 1960 e uma foto mais atual. Uma diferença brutal de uma área basicamente, quase exclusivamente rural, para propriamente uma cidade de porte médio, tá legal? Aqui, se eu não me engano, se chama Praça das Nações. Praticamente só tem a igreja, não é? Vejam a foto. Isso aqui acho que é dos anos 1970. Vejam a foto mais atual, um núcleo urbano já bem mais extenso em torno dessa praça. Então, um adensamento de população bastante significativo que tende a gerar desarticulações, que tendem a gerar problemas urbanos na região. Vamos dar uma olhada agora para Tocantinópolis. A mesma ideia, mas para um outro centro urbano, que é o centro de Tocantinópolis. Tocantinópolis e a fronteira urbanizada. Lembra da tipologia das fronteiras? Então, dentro da lógica de fronteira urbanizada, já está estabelecido o centro urbano, mas o centro urbano é fortemente dependente das atividades agropecuárias. Vejam, Tocantinópolis é uma cidade bem menor do que Araguaína. Então, nós temos 22 mil habitantes, um pouco mais de 22 mil habitantes, na estimativa para 2021. Essas atividades mais dinâmicas da cidade. A empresa chamada Frango Americano, além da Tobasa Bioindustrial, que trabalha com carvão ativado coco de babaçu, Agronorte Alimentos, Grupo Eletro Silva e o Comércio Varejista. Vejam, é uma cidade relativamente pequena, mas com essas atividades a cidade tende à polarização regional. Então, não apenas a localidade de Araguaína, mas outros centros urbanos do Tocantins e do Maranhão, que está aqui a leste, acabam sendo polarizados pela cidade de Tocantinópolis, tão pequena que é. Aqui nós temos uma evidência disso através do trânsito de ônibus de transporte rodoviário, né? As chegadas e saídas na rodoviária de Tocantinópolis. Vejam, chegadas a Tocantinópolis de várias cidades, não apenas do Tocantins, mas também do Maranhão e até mesmo, veja, Araguaína, que também acaba tendo fluxos em direção a essa região de Tocantinópolis. Há então vários problemas urbanos na região. Eu coloquei aqui para vocês alguns dados socioeconômicos. Vejamos. Primeiro, IDH. Há uma certa evolução do IDH. Que bom, não é? Então, por exemplo, o IDH médio, não vamos considerar os três componentes, expectativa de vida, educação e renda. Vamos considerar o IDH em geral, evoluindo de ridículos 0,3, passando para 0,5, passando no ano 2000 e, finalmente, no ano 2010, de 2010, 0,681. Então, né, chegando, portanto, à categoria de IDH médio, tá certo? Desde um IDH muito baixo de 0,3. Parabéns, houve um avanço do IDH. Entretanto, nós sabemos que o IDH é uma fotografia muito borrada, é uma fotografia muito genérica das condições socioeconômicas, fazendo com que nós precisamos olhar outros indicadores econômicos. Vejamos, família com rendimento mensal de até 1/4 do salário mínimo, pobreza extrema.
Meio salário mínimo, pobreza absoluta. Um salário mínimo, que é a situação de pobreza. Até um salário mínimo, 78,57, numa condição relativamente estável. Tá? Então veja, de 2000, 78,57 para 78,2. Tá? Aqui nós temos em condição de pobreza absoluta e pobreza extrema. Aqui houve uma queda de 52 para 48, de 28 para 17. Ainda vejam 17% das famílias em pobreza extrema, o que é um problema bastante grave. Ainda mais, vulnerabilidade frente ao cenário econômico externo. O que levou à ocupação desta região? Quais são as atividades econômicas desta região? Trata-se de expansão de fronteira agrícola. E vejam, nós vimos então no slide anterior a tipologia das fronteiras, a ideia de fronteira urbanizada, reforçada nessas atividades econômicas para Tocantinópolis, vejam, todas elas fortemente ligadas à atividade agropecuária de alcance internacional mundial. Tá? Então, comércio de grãos, rações, abate de aves para exportação. Né? Então, isso tudo depende como commodities do comércio internacional mundial. E daí esta vulnerabilidade. Se a atividade econômica em escala mundial está demandando essas commodities, elas entram em alta e isso mobiliza positivamente a economia da região. Mas se essas commodities entram em queda no mercado internacional, não há o que essa cidade possa fazer para reverter esse quadro. E isto impacta imediata, negativamente, esses indicadores socioeconômicos, criando, portanto, uma grande vulnerabilidade dessas famílias, dessas populações, frente a uma atividade econômica internacional mundial que elas não podem controlar. Vejam, permanência da pobreza, né? Nós temos população pobre, 20% mais pobres. Houve uma redução. 20% mais pobres, né? Participação na renda, desculpa, não houve uma redução. Reduziu a participação na renda, então a piora no quadro, tá legal? De 3,12 para 1,8. Depois uma subida para 3,2, né? Levemente acima da condição original, participando mais, portanto, da renda frente ao início. Resultado da redução dos 20% mais ricos, mas que, vejam, era de 63% da renda da região e caiu para 56%, uma queda muito leve. Né? Essa queda se refletiu mais fortemente nesses estratos intermediários, que tiveram um aumento da participação na renda, mas não tão significativamente junto a um extrato tão extenso de 20% mais pobres da população. Então, trata-se de uma região de fronteira agrícola, vulnerável frente às atividades econômicas internacionais mundiais e que ainda é muito impactada pela permanência de estratos amplos da população com a participação tão reduzida na geração de riquezas. Isso gera esses desdobramentos, vejam esses dados. Existência de banheiro ou sanitário. Que bom, 5.700 domicílios tinham banheiro ou sanitário. Quase 500 domicílios não tinham. Então, é uma quantidade muito grande, né, num município de populações, de famílias que não têm uma infraestrutura básica no seu domicílio, que é acesso a banheiro. Vejam esse dado ainda pior. Tipo de esgotamento sanitário dos domicílios que tinham banheiro. Já excluímos esses daqui, ó, tá? Pensando nesses daqui que tinham banheiro para o ano de 2010. 24 estavam ligados à rede de água e esgoto. Tá? Então, assim, de 5.700, 24 estavam ligados à rede de água e esgoto. Mais de 300 com fossa séptica. E quais foram as condições de criação e manutenção desta fossa? E outros, a quase totalidade, né? Evidenciando, portanto, um esgotamento, né, de rejeitos domiciliares. Em qual condição? Nos rios da região ou fora das condições mínimas de fossa séptica. Isso gera contaminação ambiental, isso gera problemas de saúde pública para a região, para essas populações. Reforçando isso, nós temos número de domicílios pelo destino do lixo, por destino do lixo entre 2011 e 2012. 2011 azulzinho, 2012 vermelhinho. 4.823 caiu.
acho que 3 casas brigaram com o lixeiro, né? Então caiu um pouquinho. Vamos dizer que está estável, tá certo? Né? E que bom que boa parte tem coleta do lixo. Mas vejam, uma parte muito significativa tem queima do lixo ou o lixo é enterrado. Então não são condições adequadas. De novo, contaminação ambiental e problema de saúde pública, em especial com a queimada do lixo, gases tóxicos na atmosfera e gases de efeito estufa. E ainda lixo abandonado a céu aberto. Caiu a quantidade, mas ainda temos mais de 170, mais de 150 domicílios. Portanto, através desses dados, né, e de episódios que se desenrolam nesses 2 municípios de Araguaína e Tocantinópolis, nós vemos as contradições que se manifestam a partir das demandas das áreas centrais, commodities agrícolas e minerais, que se manifestam nestas áreas de expansão de fronteiras agrícolas através do capital da região concentrada do Brasil, Sul e Sudeste, e pelo empenho do Estado em projetos de ocupação, mas que, pensando nas necessidades do capital em nível nacional e internacional mundial, não contemplam as demandas dessas regiões em termos socioeconômicos, em termos de planejamento regional, acentuando, portanto, uma série de contradições como desmatamento, conflitos com populações indígenas, conflitos com pequenos produtores rurais, com trabalhadores rurais e problemas urbanos diversos nessas regiões, tudo bem? Bem, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Vocês já sabem, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta em relação a isto, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.